Yasmin é corretora de seguros. É obrigação dela resolver o problema do pagamento da cirurgia da sua mãe. A voz de Michele, minha cunhada, ecoou dentro da sala privativa de uma churrascaria tradicional no centro de São Paulo. Mais de 20 parentes do meu marido estavam presentes. O assunto da conversa era minha sogra, que precisava operar o quadril após ter sofrido uma queda enquanto fazia uma trilha na Serra da Cantareira. Somos família, não somos? É o seu dever como nora, acrescentou Michele, com a aprovação de todos os presentes, que concordavam acenando com a cabeça. Eles me cercavam por completo. Eu estava sentada no centro da sala como se fosse a ré de um julgamento. O ambiente pesado da churrascaria, com suas paredes de tijolinhos e quadros antigos de fazendas de café, de repente parecia um tribunal. Yasmin, minha filha, você precisa ajudar. A sua mãe postiça está doente, acrescentou meu sogro, seu Rafael. Você é corretora de seguros, então com certeza conhece algum jeito de dar um jeito nisso. Morde o lábio. Apenas uma semana antes, a minha própria mãe havia precisado de uma cirurgia. Eu ainda tinha fresca na memória a dor que as palavras do meu marido me causaram quando eu disse que arcaria com os 25 mil reais para cobrir a cirurgia da minha mãe. A sua mãe não é nossa responsabilidade. Por que temos que gastar o nosso dinheiro com ela? Essas palavras continuavam se repetindo na minha mente, de novo e de novo. Fiquei em silêncio. Yasmin, por que você não diz nada? Fala logo, disse minha impaciente cunhada, dando um tapinha no meu braço. Com calma, tirei a mão dela de mim. Tirei meu celular da bolsa e o coloquei sobre a mesa. De repente, todos ficaram em silêncio. Meus dedos guiaram a atenção deles para a tela do aparelho. Eles não sabiam há quanto tempo eu esperava por esse momento. Meu nome é Yasmin Ribeiro, tenho 36 anos e trabalho há 10 como corretora de seguros. Embora existam pessoas que menosprezem ou evitem a minha profissão, eu me orgulho do meu trabalho. Sinto uma satisfação genuína cada vez que consigo montar a cobertura adequada para os meus clientes. E especialmente quando os ouço dizer: obrigado, Yasmin, por nos livrar de um desastre. No entanto, naquele dia, percebi que não havia protegido bem as pessoas mais importantes da minha vida. Estávamos na sala de espera de uma clínica ortopédica especializada no bairro dos Jardins. Minha mãe e eu, sentadas uma ao lado da outra, esperávamos que ela fosse chamada para consulta. Havia meses que ela se queixava de dor nas costas. No começo, ela dizia que isso acontecia com todo mundo por causa da idade e que bastava um emplastro analgésico. Mas chegou um dia em que ela mal conseguia andar. Mãe, a senhora está bem? Tô sim, filha. É que me sinto um pouco dormente. Minha mãe era sempre assim. Nunca admitia para os filhos que estava se sentindo mal. Eu mesma marquei a consulta médica e a convenci com muito custo a vir. Quando minha mãe saiu do consultório, seu rosto estava sombrio. O médico me chamou de lado. A estenose espinhal dela está muito avançada. Já existem muitos nervos comprimidos. Ela deve ser operada o quanto antes. Operada? Sim. Se demorar, mais. Pode causar uma paralisia em metade do corpo. Fiquei paralisada. Quanto tempo minha mãe havia suportado aquela dor em silêncio? Meus olhos começaram a marejar. No carro, voltando para casa, segurei a mão dela com força. Mãe, a senhora tem que operar. Eu cuido de tudo. Não, filha, eu tô bem. Com os remédios já é o suficiente. Mãe, o médico avisou. A senhora pode ficar inválida. Por favor, faça a cirurgia. Ela ficou em silêncio por um bom tempo antes de perguntar com uma voz fraca. Yasmin, filha, quanto custa essa cirurgia? Naquele momento, algo me veio à mente. O plano de saúde da minha mãe. A pólice que eu mesma havia desenhado para ela 7 anos atrás. Ela foi minha primeira cliente quando comecei como corretora. Mãe, a senhora tem seguro, lembra? Aquele que eu fiz. Ele vai cobrir tudo. Ao chegar em casa, tirei a pólice da gaveta. Minhas mãos tremiam. Abri o documento e revisei as coberturas adicionais. Foi como se meu coração parasse. Não havia nenhuma cobertura específica para doenças da coluna vertebral. Como isso pôde acontecer? Revisei a apólice inteira, do começo ao fim.
tinha coberturas para câncer, doenças cerebrais e cardíacas adicionadas pelo histórico familiar, mas para a coluna, como minha mãe era uma pessoa muito saudável na época, adorava fazer trilhas e não tinha nenhum problema. Eu só havia incluído a cobertura básica. Soltei o documento. A culpa era minha. Um erro grave e imperdoável. A apólice da minha própria mãe e eu sequer a havia revisado com atenção. Desabei no chão. Naquela noite não consegui dormir. O médico havia dito que as despesas do nosso próprio bolso chegariam a 25 mil reais. O plano de saúde não cobriria esse valor sem a cobertura cirúrgica adicional, que não estava na apólice, 25 mil reais. Uma quantia considerável, mas não era o dinheiro que me atormentava. Era a realidade de que eu, uma profissional de seguros, não tinha sabido proteger a minha própria mãe. Até o amanhecer fiquei olhando minhas contas bancárias. Por sorte, eu tinha uma conta poupança separada para os meus bônus do trabalho. Um segredo que meu marido não conhecia. Desde que nos casamos, eu achava difícil usar meu próprio dinheiro com liberdade. Meu sogro insistia que os cônjuges deviam ser transparentes nas finanças. Então, Paulo checava até os nossos extratos bancários. Mas a conta dos bônus era desconhecida para ele. Havia fundos suficientes para os 25 mil reais. Eu tinha que assumir isso. A culpa era minha. Quando tomei a decisão, me senti um pouco mais aliviada. O único problema era como contar isso ao meu marido. Meu marido, Paulo, era gerente de projetos numa empresa de médio porte. A renda dele não era ruim, mas era menor que a minha, e isso parecia ferir constantemente o seu orgulho. Yasmin, embora você ganhe mais do que eu, não pode gastar esse dinheiro de qualquer jeito. Somos uma família, ele costumava me dizer. Ele chamava meu salário e meus bônus de nosso dinheiro. Mas quando chegavam os grandes gastos, era sempre eu quem assumia a conta. Passei vários dias pensando antes de reunir a coragem necessária. Numa sexta-feira à noite, quando ele chegou do trabalho, iniciei a conversa com cuidado. Amor, preciso te contar uma coisa. O que foi? Ele respondeu, se jogando no sofá e ligando a TV. Sentei ao lado dele. Espinhal, precisa operar. Sério? É grave? Bem grave. Se não fizermos algo, logo ela pode ficar paralisada. A expressão do meu marido ficou um pouco mais séria. Quanto custa a cirurgia? Segundo o médico, o que teremos que pagar do nosso bolso chegaria a 25 mil reais. Ela não tem plano? Eu sabia que ele perguntaria isso. Respirei fundo. Fui eu que fiz o seguro dela. Eu não incluí a cobertura para a coluna. Ela era muito saudável na época, adorava fazer trilha e não tinha nenhum problema. Então só coloquei o básico. Foi um erro meu. O rosto do meu marido mudou. Um erro seu? Sim. Me desculpe, eu não revisei direito. Por isso eu estava pensando em usar as economias que tenho dos meus bônus para pagar esses 25 mil reais. Espera aí, ele me interrompeu com a voz fria. Os bônus não são o nosso dinheiro? Amor, o erro foi meu. Eu quero assumir isso sozinha. Yasmin, ele desligou a TV, olhou diretamente para mim e falou com ênfase. Cuidar da sua mãe não é nossa responsabilidade. Eu não vou permitir que você use o nosso dinheiro para isso. Naquele instante, eu não conseguia acreditar no que estava ouvindo. O que você disse? O que você ouviu? A sua mãe não é minha responsabilidade. Sendo um erro seu ou não use o nosso dinheiro para isso. É um problema da sua família, não da nossa. A voz dele foi subindo de tom. Amor, o que você tá falando? Yasmin, acorda pra vida. Nós ainda temos que economizar para ter um filho e para comprar nosso apartamento. Como vamos economizar se você gasta 25 mil reais com a sua família? E não é só dessa vez. Ano passado, você gastou quase 10 mil reais no aniversário da sua mãe. Mas a verdade é, fala pra sua mãe que você falhou com o seguro dela. Se a culpa é sua, dá o seu jeito. Mas não use o nosso dinheiro. Fiquei sem palavras. Ele ligou a TV de novo. E assim terminou a nossa conversa. Naquela noite me tranquei no banheiro e chorei por um longo tempo. Sentei na tampa do vaso sanitário e me certifiquei de que ninguém pudesse ouvir meus soluços. Cuidar da sua mãe não é nossa responsabilidade. Essas palavras ressoavam sem parar na minha cabeça. Estávamos casados há 8 anos.
Durante esses 8 anos, eu sempre havia contribuído para as despesas da família dele. 15 mil reais para a festa de 70 anos da minha sogra. 10 mil reais para os 60 anos do meu sogro. 5 mil reais para o batizado do filho da minha cunhada. Ele nunca disse que não era nossa responsabilidade, mas a minha mãe sim. O fim de semana passou. Na segunda-feira de manhã, enquanto eu me arrumava para ir trabalhar, o celular do meu marido tocou. Era minha sogra. Ele atendeu e saiu do quarto para falar. Pouco depois me chamou. Yasmin, é a minha mãe. Ela quer falar com você. Ele me passou o telefone. Fiquei nervosa. Dona Carmen, é a Yasmin. Ah, Yasmin. O Paulo me contou que vão operar a sua mãe. Sim, senhora. Ela está com espinhal. Mas a voz da minha sogra se tornou fria. Ele me disse que você planeja usar o nosso dinheiro para a cirurgia. Dona Carmen, não é exatamente assim. Yasmin, quando você tem um marido, precisa aprender a impor limites à sua família. Você sabe o quanto o Paulo lutou quando vocês se casaram? E ainda por cima, vocês querem que a gente arque também com as despesas de hospital da sua mãe? O telefone tremia na minha mão. Senhora, eu vou usar os meus próprios bônus. Os bônus também são dinheiro desta família, Yasmin. Seja sincera comigo. Quanto você já deu para sua família desde que se casou? Ano passado, 10 mil reais. No outro ano, mais coisas. De onde veio esse dinheiro? Por acaso não saiu do salário do meu filho também? Não, senhora. Esse dinheiro é meu. Ganho com meu suor. Meu. E tem mais, Yasmin, talvez o motivo de você não conseguir ter filhos seja porque você só se preocupa com a sua família. Vocês estão casados há anos. Você não tem vergonha diante da família do seu marido? Com aquelas palavras, senti que as lágrimas estavam prestes a cair, mas as segurei. Eu tinha que manter a compostura. Peço desculpas, Dona Carmen. É bom que você saiba que a sua família resolva isso. Nós não podemos ajudar com essa questão. A ligação terminou. Devolvi o celular e fiquei parada. Meu marido estava assistindo ao noticiário na sala. Você precisa aprender a impor limites à sua família. Talvez se você não consegue ter filhos. Essas palavras se gravaram a fogo no meu coração. No escritório, eu não conseguia me concentrar. Na hora do almoço, olhei o celular e vi uma mensagem no grupo da família. Minha cunhada, Michele, havia postado: gente, soube pelo Paulo que a Yasmin tá com um problemão para pagar a cirurgia da mãe dela. Mas olha, sendo sincera, como família do marido, a gente se sente um pouco desconfortável. Parece que ela só pensa na família dela. Abaixo da mensagem, os parentes do meu marido iam dando curtir um após o outro. Silenciei o grupo da família e guardei o celular na bolsa. Fui ao banheiro e me olhei no espelho. Eu já não me reconhecia. Desde quando eu havia me tornado tão patética, trabalhava há 10 anos como corretora de seguros. Para os meus clientes, eu era a Yasmin de confiança. Mas em casa, eu não valia nada. Minha opinião era ignorada. Meu dinheiro virava nosso dinheiro. E a minha mãe era tratada como uma estranha. Ao sair do trabalho, passei na casa da minha mãe. Ela estava deitada no sofá da sala. Quando me viu, tentou sorrir e se levantar. Mãe, não tem problema. Não, levanta. Yasmin, filha, você já comeu? Já, mãe, já comi. Eu também. Mas, Yasmin, mãe, o que a senhora está querendo me dizer? O médico disse que não. Precisa, filha. Eu tô bem de verdade. Quando olhei nos olhos dela, eu entendi. Ela sabia que a família do meu marido estava transformando a minha vida num inferno. Ela não queria adicionar mais problemas aos meus. Mãe, a senhora não é um peso. Não diga isso. Yasmin, minha mãe pegou minha mão. A mão dela era áspera. O quanto ela não havia sofrido para me criar. A vida de casada é difícil. Não quero te dar mais problemas. As lágrimas rolaram pelo meu rosto. Mãe, você não é um peso. Nunca mais diga isso. No caminho para casa, eu já havia tomado uma decisão. Dissesse o que dissesse o meu marido ou os meus sogros, eu assumiria a responsabilidade, porque a culpa era minha e porque era minha mãe. Naquela noite, meu marido chegou à meia-noite.
Disse que teve um jantar da equipe de trabalho. Enquanto ele tomava banho, olhei o celular dele. Havia uma notificação no WhatsApp, uma mensagem da irmã dele. Via pré-visualização, Paulo, você pode me mandar algo? Para pagar a mensalidade da escola das crianças. Fiquei gelada. Mandar dinheiro. Meu marido saiu do banheiro. Disfarcei que não tinha visto nada e deixei o celular na cama. Yasmin, amanhã temos que ir à casa dos meus pais. Eles estão chamando para uma reunião de família. Por que ele está chamando a gente? Uma reunião de família, só isso. Concordei com a cabeça. No dia seguinte, domingo, fomos à casa dos meus sogros. A família da minha cunhada também estava lá. Nos reunimos todos na sala de estar. Meu sogro, seu Rafael, tomou a palavra. Já que estamos todos aqui, Yasmin, o que deu problema lá da sua família, todos os olhares se voltaram para mim. Ainda estou resolvendo. Resolvendo como? Nem pense em usar o nosso dinheiro. Fui claro? Sim, seu Rafael. E tem, mas minha sogra olhou para minha cunhada. A Michele está um pouco apertada com a mensalidade das crianças. Yasmin, já que você recebeu um bônus, não poderia dar uma força para ela? São seus sobrinhos, não são? Eu não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Como é que é, dona Carmen? Temos que nos ajudar. Somos família. Michele me deu um sorriso. Um sorriso carregado de puro interesse. Cunhadinha, desculpa, mas o Paulo te devolve depois. Quando? Não falei nada. Meu marido ao meu lado olhava para baixo, calado. No caminho de volta para casa, perguntei a ele. Amor, você mandou dinheiro pra Michele? Hã? Quanto? Ah, algumas vezes. Quanto você mandou? Insisti enquanto ele dirigia. Bom, uns 10 mil reais mais 600 reais dos bônus. Desde quando? Desde o ano passado. Como eles estavam meio apertados, senti como se a minha cabeça fosse explodir. Ou seja, você mandou os meus bônus para sua irmã sem me contar nada. Yasmin, me desculpa, mas somos família. Família? Por acaso a minha mãe não é família? Você disse que a cirurgia da minha mãe não era nossa responsabilidade. Mas a escola dos filhos da sua irmã é. Ele não soube responder. Olhei pela janela segurando o choro. Chegando em casa, não nos falamos. Entrei no quarto de hóspedes e tranquei a porta. Verifiquei de novo a conta dos bônus, convencida de que ele não sabia da existência dela. Para ter certeza, tirei um extrato das transações. O que eu vi me tirou o fôlego. Havia registros de transferências da minha conta para a conta da minha cunhada. R$6.500 por mês. Durante 6 meses, ele sabia da conta dos bônus e tinha conseguido minha senha para mandar dinheiro para a irmã escondido. Desabei no chão. Passaram-se vários dias. Minha rotina se resumia a ir do trabalho para casa. Quase não nos falávamos. Toda manhã a gente se cruzava e ele dizia desculpa, mas eu não respondia. Numa quarta-feira, à noite, passei na casa da minha mãe. Ela estava preparando o jantar, mesmo com dor nas costas. Mãe, deixa que eu faço. Senta aí. Não tem problema, filha. Eu consigo. Você chega cansada do trabalho. Jantamos juntas. Enquanto comíamos, ela me olhava fixamente. Yasmin, filha, aconteceu alguma coisa? Não, mãe, tô bem. Mesmo que você diga que tá, eu vejo que você não tá bem. Seus sogros te falaram alguma coisa? Soltei o talher. Eu não conseguia mais esconder. E contei tudo a ela. O que meu marido tinha dito, que a minha mãe não era responsabilidade dele. O que minha sogra tinha me dito, que eu precisava cortar laços com a minha família. E o dinheiro dos bônus enviado em segredo para minha cunhada, ela ouviu tudo em silêncio. Depois falou com serenidade. Yasmin, filha, eu não vou mais fazer a cirurgia. Tô bem. Na minha idade, isso já não é tão importante. Dá pra viver assim. Ela sorriu, mas era um sorriso extremamente triste. Mãe, não diz isso. A senhora precisa da operação. Eu vou dar um jeito. Yasmin, você já tem problemas demais no casamento. Não quero ser um fardo. Mãe, eu disse em meio às lágrimas. Eu não tô bem. E o que mais me dói é ver a senhora sofrer. De repente, a porta se abriu. Era o meu irmão, Carlos. Opa, Yasmin, que bom que você tá aqui. Ele percebeu na mesma hora. Sabia que eu tava chorando. O que aconteceu? Por que você tá chorando? Balancei a cabeça negativamente, mas minha mãe explicou a situação a ele.
Carlos franziu a testa. Foi isso que o seu marido disse? Carlos, deixa pra lá. Deixa pra lá? Ele gritou. Era a primeira vez que o via tão irritado. Ele diz que não é responsabilidade dele? E a mãe dele, então, também não seria responsabilidade dele. Ele pensou um longo tempo antes de olhar pra mim. Yasmin, eu pago a cirurgia da mamãe. Irmão, não precisa. É a nossa mãe. O normal é fazermos isso. Se o seu marido age assim, a gente resolve. Eu assumo a bronca. Não se preocupa. Não, Carlos, você também tem a sua família pra sustentar. Escuta aqui, minha. Irmãzinha linda, você sabe há quanto tempo vem engolindo sapo? Pra que eu sirvo? Como irmão, se não posso te ajudar? E não sofra tanto pelo seu marido. Essa é a verdadeira cara dele. Carlos acariciou o meu cabelo. Naquele momento, as lágrimas que eu vinha reprimindo caíram sem controle. Irmão, marca a data da cirurgia da mamãe e me avisa. Eu cuido de tudo. E Yasmin, ele disse com seriedade. Todas as provas que você tiver desse dinheiro que seu marido manda pra irmã, guarda tudo. Tudo mesmo. Pra quê? Só me escuta. Guarda tudo. Naquela noite, ao chegar em casa, tirei prints de todo o histórico de transferências bancárias. O dinheiro enviado para a conta da cunhada. Também decidi gravar as conversas com meu marido no celular. Eu não sabia bem o porquê, mas como Carlos disse, talvez eu precisasse. Poucos dias depois, a data da cirurgia da minha mãe foi marcada. Carlos pagou a internação e o hospital. Eu contei ao meu marido, semana que vem a minha mãe vai operar. O Carlos pagou tudo. Ah, que bom. Só isso. Sem me desculpe. Sem me perguntar sobre a saúde dela. Naquela noite, antes da cirurgia, fiquei de acompanhante da minha mãe no hospital. Eu não conseguia dormir. Tá acordada, filha? Tô, mãe. Por quê, meu bem? Desculpa, filha. Por minha causa, a sua vida de casada tá sendo tão difícil. Mãe, não diga isso. A senhora não é um peso. Nunca mais fale isso. É a pessoa mais importante da minha vida. Ela apertou a minha mão com força. Eu apertei a dela de volta. A cirurgia foi um sucesso. O médico saiu e disse que o resultado havia sido excelente, sem danos neurológicos. Após a recuperação, ela poderia voltar à sua vida normal. Me sentei e chorei de alívio. Carlos deu um tapinha no meu ombro. Chora tudo que tiver que chorar. Yasminzinha, pelo que você passou, mandei uma mensagem para o meu marido. A cirurgia da mamãe foi ótima. Ele respondeu, que bom, só isso. Então, eu compreendi que estava sozinha naquele casamento. Ninguém estaria do meu lado. E além do mais, o problema não era o dinheiro, mas sim o respeito. Meu marido não me respeitava, nem a minha mãe, nem a minha família. A única coisa que ele precisava de mim era o meu dinheiro. Quando tiraram a minha mãe da sala de recuperação, peguei a mão dela. Mãe, eu te amo muito. Eu também te amo, filha. Naquele momento tomei uma decisão. Eu não ia deixar que me pisassem mais. As pessoas que eu devia proteger eram a minha mãe e a mim mesma. No fim do corredor, Carlos falava ao telefone. Me aproximei. Irmão, você mandou guardar as provas. Mandei, eu guardei tudo. Os extratos, os áudios gravados, os prints, tudo. Carlos sorriu. Bem feito. Guarda isso às 7 chaves. A hora vai chegar. Que hora? A hora em que a família dele te pedir exatamente a mesma coisa. Na hora, eu não entendi o que ele quis dizer, mas não demorei a descobrir. Menos de 2 semanas depois da cirurgia da minha mãe. Ela já tinha tido alta e se recuperava em casa. Sempre que eu podia, passava lá para cuidar dela. Era um sábado à tarde. Estávamos assistindo TV na sala. Yasmin, filha, olha, mamãe tentou se levantar e caminhar sozinha. Eu já consigo andar sozinha. Graças a você, claro, mãe. Mas vê se não fica doente de novo. De repente, meu celular tocou. Era meu marido. Amor, você tá na casa da sua mãe, por quê? Vem pro hospital agora mesmo. A minha mãe desmaiou. O mundo pareceu parar. O quê? A minha mãe tá na emergência. Vem rápido. Me despedi da minha mãe às pressas e corri pro hospital. Na porta do pronto-socorro estavam meu marido e minha cunhada. O que aconteceu? A mamãe caiu fazendo trilha lá na serra. Parece que é uma fratura no fêmur, disse minha cunhada, chorando. O que a gente faz, cunhada? O que vai ser da mamãe? Entrei.
Minha sogra estava deitada na maca, o rosto pálido. Dona Carmen, a senhora está bem? Ela me olhou e franziu a testa. Tá doendo demais. E agora você vem me perguntar se eu tô bem. Por que você demorou tanto? Desculpe. Eu tava com a minha mãe. Sempre a sua mãe. Você tá na emergência com a sua sogra. Não falei nada. O médico saiu. Quem é a família? Meu marido se aproximou. Eu sou o filho. É uma fratura total do fêmur. Temos que operá-la amanhã ou depois de amanhã. Quanto custa a cirurgia? Sem contar o plano de saúde, os gastos do próprio bolso podem chegar a uns 50 mil reais. Se ela tiver um plano com a cobertura certa, a parte de vocês se reduz muito, caindo para uns 5 a 10 mil reais. 50 mil reais. Meu marido e minha cunhada empalideceram. Paulo, de onde vamos tirar esse dinheiro? Não sei. Acho que vamos ter que usar as economias. Que economias? Gritou minha sogra lá de dentro. Yasmin, minha cunhada, se virou para mim. Você é corretora de seguros. Dá um jeito. Fiquei ali parada, observando-os. Meu marido, que tinha gritado comigo que a minha mãe não era responsabilidade dele. Minha sogra, que tinha mandado eu impor limites à minha família. Minha cunhada, que tinha postado no grupo do WhatsApp que eu só pensava na minha família. Todos olhando para mim agora, esperando que eu pagasse, que eu resolvesse tudo. Yasmin, por que você tá aí parada? Dá um jeito de pagar o hospital. Minha cunhada agarrou o meu braço. Eu o puxei de volta. Por que eu deveria fazer isso? O quê? Porque eu tenho que pagar as despesas de hospital da dona Carmen? De repente, o corredor ficou em silêncio absoluto. Yasmin, o que você tá falando? Meu marido se aproximou. Amor, quando a minha mãe precisou de 25 mil reais para operar, o que você me disse? Não disse que não era sua responsabilidade? Então a sua mãe também não é minha responsabilidade. Michelle interveio. Você tá de brincadeira, cunhada? A minha mãe tá doente. A minha mãe também estava doente. Estenose espinhal que podia deixar lá paralisado. E o que vocês me disseram? Que eu tinha que cortar laços com a minha família. Olhei diretamente pro meu marido. Resolvam vocês mesmos. Eu não vou dar um centavo. Virei as costas e comecei a andar. Lá de trás, minha cunhada gritou. É assim que você é, cunhada. Nós somos família. Parei, não me virei. Família? Por acaso vocês trataram a minha mãe como família? Saí do pronto-socorro. Ao sair, o ar faltava nos meus pulmões. Sentei num banco e chorei por um longo tempo. Não de raiva, nem de satisfação, mas de tristeza. Tristeza por nosso casamento estar tão destruído. O celular tocou. Era meu marido. Não atendi. Ele continuou ligando. Minha cunhada também ligou. O número dos meus sogros também. Ignorei todos e fui para a caça. Quando cheguei, ele já estava lá. Yasmin. Ele correu na minha direção. Yasmin, por favor, ajuda a gente com o hospital. Não temos outra saída. E o que eu tenho a ver com isso? Yasmin, somos família. Família? Dei uma risada amarga. O que vocês fizeram por mim como família? A cirurgia da minha mãe não era responsabilidade de vocês. Mas os meus bônus você mandava escondido para sua irmã? Isso é ser família? Me perdoa, eu cometi um erro. Mas agora a gente precisa de você. Vocês precisam de mim pelo dinheiro. Vocês são todos iguais. Ele se ajoelhou. Yasmin, por favor, só dessa vez. Nós vamos te ajudar. Eu te devolvo tudo. Olhei para ele. Senti pena, mas não simpatia. Não, se virem. Entrei no quarto e tranquei a porta. Ele passou a noite inteira batendo na porta. Minha cunhada mandou uma infinidade de mensagens. Cunhada, por favor. Ah, mamãe tá doente. Cunhada, a gente te paga de volta. Eu prometo. Não acredito que você é tão cruel. Li as mensagens e as apaguei. No dia seguinte, meu marido não foi trabalhar. Tava no hospital. Eu fui para o escritório. O celular tocava sem parar, mas eu não atendia. Na hora do almoço, o Carlos me ligou. Yasmin, deu algum BO com a família do seu marido? Como você, sabe, irmão? O Paulo me ligou pedindo dinheiro. Respirei fundo e expliquei a situação a ele. Carlos ouviu calado antes de falar. Yasmin, você fez muito bem.
não deve ajudar essa gente, ainda mais depois de tudo que te fizeram. Mas se prepara. Eles vão convocar uma reunião de família, vão te pressionar. E é aí que você saca todas as provas que guardou. Não se preocupa, tô do seu lado. Você vai ganhar essa. Depois da ligação, recebi uma mensagem do meu marido. Yasmin, amanhã à noite tem reunião de família. Você precisa ir. Vamos falar sobre a cirurgia da mamãe. Era o momento que eu estava esperando. Chegando em casa, revisei todas as provas. O extrato bancário, os áudios gravados, os prints do grupo. Tudo pronto. Amanhã tudo terminaria. Ou melhor, começaria a minha nova vida. Naquela noite não consegui ficar quieta. Levantei às 2 da madrugada e fui ao quarto de hóspedes. Abri a gaveta e peguei um pendrive. Tava tudo lá. Revisei um por um. Primeiro, a voz do meu marido em bom som. Cuidar da sua mãe não é nossa responsabilidade. É um problema da sua família, não da nossa. Segundo, histórico de transferências. Da minha conta de bônus para a conta da minha cunhada. R$ 6.500 por mês durante 6 meses. Mais os R$ 10.000 que ele já tinha mandado antes. No total, quase R$ 49.000. Terceiro, o print do grupo do WhatsApp. Parece que ela só pensa na família dela, da minha cunhada, cheio de curtidas dos parentes. As provas eram mais do que suficientes. Olhei pela janela. Ainda estava escuro, mas o sol também nasceria para mim. Naquela noite, fui a uma churrascaria no centro de São Paulo. Eles tinham reservado a sala privativa. Ao abrir a porta, vi quase 20 parentes do meu marido, meus sogros, minha cunhada e até tios e tias que eu só via em casamento. Todos os olhos se voltaram para mim. Yasmin, que bom que você chegou. Senta aí, disse o seu Rafael. Me sentei na ponta da mesa. Meu marido tentou sentar do meu lado. Bloqueei a cadeira com a minha bolsa. Minha sogra também estava lá, tinha vindo do hospital, de cadeira de rodas. Ainda estava pálida. Já que estamos todos aqui, vamos direto ao ponto, começou meu sogro. Precisamos operar a mãe de vocês, mas o custo é alto. O que temos que pagar da nossa parte são R$ 50.000. Os parentes começaram a cochichar. 50 mil? Ela não tem plano? Tem. Mas a cobertura não é suficiente, respondeu a Michele. Por isso a gente pensou que, como a Yasmin é corretora, talvez ela possa nos ajudar. Todos olharam para mim. É, claro. A Yasmin trabalha com seguro. Com certeza, ela tem algum esquema. Somos família. É o mínimo que ela ajude. Olhei para o rosto de cada um deles. Meu sogro fixou o olhar em mim. Yasmin, filha, assume o pagamento do hospital da sua mãe postiça, já que você trabalha na área. Você deve saber um jeito. Pega um empréstimo ou algo assim. Um jeito, o senhor diz, tira um empréstimo, qualquer coisa, pede no seu nome para pagar a cirurgia da sua sogra. Concordei lentamente com a cabeça. Nesse caso, me permitem fazer uma pergunta? Qual? Por que eu tenho que pagar a cirurgia da dona Carmen? De repente, um silêncio sepulcral inundou a sala. O quê? Que tipo de pergunta é essa? Meu sogro franziu a testa. Se é obrigação da nora cuidar da sogra, também é obrigação da nora pagar a cirurgia da própria mãe? Como é que é? Há 3 meses minha mãe operou de estenose espinhal. O custo era de R$ 25.000. Os parentes voltaram a cochichar. E sabem o que essa família me disse? Tirei o celular e coloquei sobre a mesa. Querem ouvir? Apertei o play. A voz do meu marido ecoou por toda a sala. Cuidar da sua mãe não é nossa responsabilidade. É um problema da sua família, não da nossa. Todos ficaram de queixo caído. O seu Rafael fechou a cara. Os parentes se entreolhavam. Minha sogra apertou os lábios. Meu marido tentou se levantar. Senta aí, eu disse. Eu ainda não terminei. Coloquei o segundo arquivo. A voz da minha sogra. Quando você tem um marido, precisa aprender a impor limites à sua família. Talvez o motivo de você não conseguir ter filho seja esse. Um parente tossiu, constrangido. Tem mais, falei. A cirurgia da minha mãe foi paga pelo meu irmão, o Carlos. Eu não coloquei um centavo. O quê? Gritou a Michele. O seu irmão pagou tudo? E você?
Eu não paguei, porque esta família disse que a minha mãe não era responsabilidade minha. Então a minha família resolveu o problema. E agora fica a minha pergunta: por que a minha mãe não é minha responsabilidade, mas a minha sogra é? Isso não deveria ser assumido por um filho, por uma filha? Ou pelos dois juntos? Ninguém soube responder. O contrário não parece bem mais estranho? Acrescentei. Uma tia resolveu se meter. Yasmin, mas é a sua sogra. Você tem obrigação como nora. Obrigação. Eu dei risada. Faz parte da obrigação dizer para nora que ela deve cortar laços com a própria família e roubar o bônus da nora escondido para dar para a cunhada? Isso também é obrigação? Mostrei a tela do celular. O extrato bancário estava perfeitamente visível. Quase 49 mil reais desaparecidos da minha conta, sem a minha permissão. A fofoca na sala estourou. Isso é verdade? O marido pegou o dinheiro da esposa, escondido. Minha cunhada se levantou. Cunhada, o Paulo prometeu que ia te devolver. Devolver? Eu ri. Quando? Como? Já faz meses. Ele não devolveu R$1. E, olhem para isso aqui. Mostrei o print do grupo do WhatsApp da família. Parece que ela só pensa na família dela. Vocês postaram isso no grupo da família e muitos de vocês deram like. Vocês me pintaram como uma nora egoísta que só pensa na família de sangue. Mas qual é a realidade? Levantei da cadeira. A realidade é que eu não gastei nada com a minha família. Nem R$1. Foi o meu irmão quem bancou tudo. Em compensação, o que eu já dei para esta família, comecei a contar nos dedos. 15 mil reais para os 70 anos da Dona Carmen, 10 mil reais para os 60 anos do seu Rafael, 5 mil reais para o batizado da minha sobrinha, milhares de reais todo Natal e Ano Novo. E quase 49 mil reais que foram parar no bolso da Michelle escondido, mas para minha família, nada. E mesmo assim vocês têm a cara de pau de dizer que eu só penso na minha família. Ninguém deu um pio. Peguei a minha bolsa e vou dizer pela última vez, não vou pagar cirurgia nenhuma. O filho de vocês, a filha de vocês ou os dois juntos que assumam essa conta. Depois do meu discurso, a sala explodiu. Que falta de respeito. Foi assim que você educou sua mulher, Paulo? Mas eu não movi um músculo. Minha sogra tentou se curvar para frente na cadeira. Yasmin, a voz dela, tremia. Você vai mesmo fazer isso comigo aqui, doente, Dona Carmen? A minha mãe também estava doente. Uma estenose que podia deixar lá paraplégica. O que a senhora me disse na época, aquela situação era diferente. Em que o custo da saúde particular é caro nos dois casos. A cirurgia era de urgência nos dois. A única diferença é que no caso da minha mãe, por um erro meu, não havia o aditivo certo no plano. No seu caso, foi o meu sogro quem contratou o plano de saúde. Por que a cobertura não foi suficiente? Isso também é culpa minha? O seu Rafael ficou vermelho feito um pimentão. Era porque a mensalidade ficava muito cara. Se não contratar uma cobertura porque era cara, os senhores devem assumir as consequências. Por que querem jogar a conta pro colo da nora? Meu sogro levantou furioso, mas uma tia colocou a mão no ombro dele. Rafael, para com isso. A Yasmin tem razão. Se você fez o plano da sua mulher, é problema seu. E se o Paulo disse que a mãe dela não era responsabilidade dele, a recíproca é verdadeira. Outro parente balançou a cabeça concordando. Exatamente. E se o marido meteu a mão no bônus da esposa escondido, aí já é outra história, muito mais grave. O vento estava mudando de direção. Minha cunhada se aproximou de mim. Cunhada, você é assim mesmo? Nós somos família. Michele, quando foi que você me tratou como família? Quando usou meu dinheiro às escondidas, você me pediu perdão? Devolveu a grana que prometeu? Aquilo que você postou no grupo para me humilhar, isso é atitude de família? Ela ficou pálida. Caminhei em direção à porta. Falo pela última vez. Não vou pagar. O filho e a filha que resolvam. Abri a maçaneta. Lá do fundo, ouvi minha sogra. Yasmin, depois dessa palhaçada, você acha que vai continuar sendo nora dessa família? Parei, sem me virar. Nora,
Eu não sabia se esse título era tão grandioso a ponto de valer a pena engolir tudo aquilo. Fechei a porta atrás de mim, minhas pernas tremiam enquanto eu andava. Mas eu não derrubei uma lágrima. Ao chegar lá embaixo, o Carlos estava me esperando no carro. Yasmin, você foi maravilhosa. Irmão, eu fiz a coisa certa? Fez. Você não fez absolutamente nada de errado. Tem que bater o pé mesmo. Por que dói tanto? É claro que dói. Foram 8 anos com essa gente. Mas, Yasmin, esse é o preço. O preço da sua liberdade. Ele tinha razão. Eu havia escolhido a liberdade. Ao chegar em casa, Paulo ainda não tinha voltado do restaurante. Comecei a fazer as malas. Não eram tantas coisas assim, na verdade, 8 anos. Mas aquilo ali era o que eu podia chamar de meu. Às 11 da noite, ele chegou. Viu as malas e congelou. O que é isso? Não tá. Vendo? Tô indo embora. Pra onde? Pra casa da minha mãe. Yasmin, por favor, não vá embora. Eu errei. Não vai acontecer de novo. Ele se ajoelhou, igualzinho tinha feito no hospital. A cirurgia da mamãe. Eu me viro. Só fica comigo, por favor. Ficar pra quê? Qual o motivo de eu não ir embora? Alguma vez você me escutou de verdade? Já respeitou a minha opinião na vida? Já tentou me entender uma vez sequer? Yasmin, eu sinto muito de verdade. Nem tudo se resolve com sinto muito. Eu tô exausta. Puxei a alça da mala. Ele entrou na frente. Me solta. Ou eu chamo a polícia, Paulo. E já pede pro seu advogado preparar a papelada do divórcio. Divórcio? A voz dele falhou. Divórcio? É. Eu não quero mais ser a nora da sua família. Saí pela porta. Ouvi ele chorando lá dentro. Mas não olhei para trás. Peguei um táxi ou aplicativo. Pra onde, senhora? Perguntou o motorista. Dei o endereço da minha mãe. Durante o trajeto, fiquei olhando as luzes de São Paulo pela janela. Fazia muito tempo que eu não reparava nelas. Ao chegar, mamãe e Carlos estavam me esperando na porta. Yasmin, minha filha, minha mãe me recebeu com um abraço apertado. E foi ali que, represa que eu vinha segurando, desabou. Chorei compulsivamente. Pronto, filha, a mamãe tá aqui. Mãe, eu fiz a coisa certa? Fez sim, muito melhor assim. Enquanto jantávamos, eu não conseguia parar de chorar. Fazia tanto tempo que eu não comia a comida da minha mãe daquele jeito, em paz. Come mais um pouco, filha. Obrigada, mãe. Depois da janta, Carlos me preparou um café coado. Yasmin, agora começa a guerra de verdade. O seu marido não vai te deixar em paz. Ele estava certíssimo. No dia seguinte, o celular não parava. Chamadas de Paulo, dos meus sogros, da cunhada, dos parentes dele. Não atendi nenhuma. Até que um dia minha sogra ligou. Eu atendi. Yasmin, filha, vamos conversar? Por favor. A voz dela soava fraca. Conversar sobre o quê, dona Carmen? Eu errei com você. Me perdoa. Era a primeira vez em 8 anos que eu a ouvia pedir perdão. Aceito as suas desculpas, mas a nossa relação acaba aqui. O que eu exijo é respeito. Vocês nunca me respeitaram, nem a mim, nem a minha família. Yasmin, ajuda a gente com a cirurgia. Vá pedir ao Paulo e a Michele. Eu não sou mais a sua nora. No dia seguinte, minha cunhada apareceu na porta do prédio da minha mãe. Cunhada, sou eu. Abre aqui. Foi o Carlos quem desceu. Volta pra casa. A Yasmin não vai falar com você. Carlos, por favor. Eles não podem operar a mamãe porque não tem dinheiro. O problema é de vocês. A Yasmin já não tem mais nada a ver com isso. Carlos deu as costas e entrou. Ouvi tudo lá do meu quarto, mas não desci. Uma semana depois, recebi uma mensagem do Paulo. Yasmin operaram a mamãe ontem. Fiz um empréstimo no banco. Tá feliz agora? É assim que as coisas vão acabar? Eu respondi. Graças a Deus. É isso que um filho de verdade deveria ter feito. E sim, é assim que eu vou viver. Sem você. Quando ele já era página virada, procurei uma advogada e dei entrada no divórcio litigioso. Tudo que estava no meu nome eu recuperaria. E o dinheiro enviado à minha cunhada eu iria cobrar na justiça. É totalmente possível, disse a advogada. Podemos também pedir uma indenização por danos morais e sofrimento emocional. Os papéis do divórcio chegaram para o Paulo. Ele me ligou em desespero. Yasmin, o que é isso? O que você tá vendo? Eu tô me divorciando.
Yasmin, pensa bem, você viu as condições que colocou aí? Que você devolva o dinheiro que me roubou. Yasmin, nós estamos super apertados de grana agora com o empréstimo da cirurgia. Não me interessa. Eu vou recuperar o que é meu na justiça. Um mês depois, nos encontramos na audiência de conciliação. Minha cliente solicita a restituição dos 49 mil reais retirados sem autorização, além de 150 mil reais a título de danos morais, declarou minha advogada, apresentando as gravações e os prints de WhatsApp como prova. 150 mil reais. Nem o Paulo, nem os meus sogros puderam fazer nada. Além de ceder, eu aceito reduzir a indenização por danos morais para 50 mil reais, eu disse, na frente do conciliador. Com uma condição: a Michele tem que me pedir perdão, pessoalmente, devolver os 49 mil reais desviados. E que vocês nunca mais ousem interferir na minha família. Eles aceitaram. Uma semana depois, minha cunhada apareceu na casa da minha mãe. Yasmin Desculpa, de verdade. Ela me entregou um envelope bancário. Aqui estão os 49 mil reais. Eu não peguei. Entrega pro Paulo. Esse valor vai ser descontado do total que ele me deve no acordo. E vê se não esquece a promessa que você fez no tribunal. Um mês depois, o divórcio foi finalizado. Eu estava livre. Voltei a ser a Yasmin Ribeiro, não a esposa do Paulo, apenas a Yasmin. Naquela noite, comemorei com a minha mãe e o Carlos. Um brinde à sua liberdade, disse o Carlos, erguendo o copo de cerveja. Obrigada, irmão. Filha disse. Minha mãe não tem nenhum arrependimento? Eu sorri. Mãe, eu nunca fui tão feliz. Continuei com meu trabalho na corretora e mergulhei nele com mais energia do que nunca. Certo dia, estava atendendo uma cliente nova. Yasmin, o meu marido, quer gerenciar as minhas finanças até o meu salário. Ele quer controlar tudo na caça. Olhei nos olhos dela. Nunca permita isso. O seu dinheiro é seu. O fato de vocês serem casados não transforma o seu suor automaticamente em nosso dinheiro. Proteja-se, porque ninguém vai fazer isso por você. Você diz isso por experiência própria, Yasmin? Dei um sorriso sutil. Sim. Por isso eu sei exatamente do que estou falando. 6 meses depois, eu passeava com a minha mãe pelo Parque Ibirapuera numa tarde ensolarada de domingo. Ela já estava 100% recuperada. Filha, olha as minhas pernas. Firmes e fortes. Graças a Deus, né, mãe? Yasmin, filha, ela me chamou. Você tá feliz? Olhei para ela e abri um sorriso largo. Tô sim, mãe. Sou muito feliz. Enquanto caminhávamos por entre as árvores do Ibirapuera, com o lago brilhando, ao fundo, pensei que o casamento não é o fim da linha. E um divórcio também não. E a minha vida continuava. E agora eu podia viver lá não como a nora de alguém, nem como a mulher de fulano, mas sim como a Yasmin, forte, livre. E ao lado de quem me ama de verdade. A família do meu ex-marido havia desmoronado na própria hipocrisia, mas eu havia recuperado a minha paz. E aquela era a vida que eu tinha escolhido construir para mim mesma,